programa desta semana você vai ver como foi o ato pela educação em São Paulo. Vai assistir ao lançamento do Fórum em Defesa do Fundeb e ver a primeira parte da série Educação Transforma. Acompanhe! Na quinta-feira, dia 3 de outubro, um ato que defende mais investimentos para a educação reuniu estudantes, docentes, representantes de entidades e organizações sociais aqui no Vão Livre do MASP, Avenida Paulista. Esse é mais um ato em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade social referenciada. Nós estamos lutando no Brasil já há um tempo, porque é um ataque frontal à educação, de desmonte, de retirada de verbas, de retirada de investimento, seja na esfera federal ou na esfera estadual. Esse ato, assim como todos os que tiveram até agora, tem uma importância fundamental para poder informar a população brasileira do ataque que está sendo feito contra a educação em todos os níveis. Educação, ensino fundamental, ensino básico, ensino superior, a pesquisa e a produção de conhecimento e pensamento crítico no país. É a luta do conjunto dos professores, estudantes, universidades, ensino básico, funcionários de escola, todos aqueles da comunidade escolar, pais de alunos também, numa união contra os ataques que a educação brasileira vem sofrendo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. No momento que a gente vive hoje de um governo que não vê a educação como uma das principais forças motrizes de conseguir resolver os problemas no nosso país, um ato como esse representa a indignação dos estudantes com as medidas que o governo federal vem tomando, que é a de privatização das universidades, é o de ataque e asfixiamento dos orçamentos e dos recursos que a gente tem para manter as nossas universidades com a vida útil, com a vida cotidiana. Após o ato no Vão Livre do MASP, os manifestantes saíram em passeata pela Avenida Paulista, pedindo o apoio da população. Na sexta-feira, 4 de outubro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, parlamentares e entidades lançaram o Fórum em Defesa do Fundeb Permanente, uma iniciativa da deputada e presidenta da APOESP, professora Bebel. Começo primeiro agradecendo a presença de todos e todas, educadores e educadoras, enfim, representantes de associações, ONGs, sindicatos, todos da educação, sinto que estão aqui, Ampesp, APOESP, CPP, Aldemo, gestores, enfim, órgãos públicos, todos aqui numa discussão de suma importância, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O evento contou com a presença de educadores, pesquisadores e especialistas em educação, que foram unânimes em defender a proposta de um Fundeb permanente. Fundeb é uma política de financiamento da educação básica no nosso país. Se ele deixar de existir, a educação básica não tem como se financiar, ou melhor, fica no ar esse financiamento. Um debate essencial para a educação brasileira e afeta muito o estado de São Paulo, todos os municípios. Esse fórum aqui lançado e debatendo a importância do Fundeb e o financiamento à educação, liderado aqui pela professora Bebel, diversas entidades, enfim. Diria que nós temos que fazer esse debate extrapolar, muita mais gente saber o que está acontecendo, porque o Fundeb, que garante financiamento para a educação básica num país como um todo, fazendo com que haja os municípios possam ter uma certa igualdade no recurso que recebem, um em relação ao outro, ou uma diferença menor, está em risco, porque ele acaba o ano que vem, o governo não se manifesta, tem uma proposta em debate na Câmara, nós estamos acompanhando e temos que garantir pressão para garantir o financiamento necessário à educação brasileira. É ele que diminui a distância entre a qualidade da educação que é oferecida, especialmente entre os municípios, escolas, estados mais pobres e os mais ricos. Então é muito importante o Fundeb, é quem garante o piso nacional dos professores. Hoje nós estamos aqui todos num auditório e é consenso aqui que a manutenção do Fundeb é fundamental. Quer dizer, mais do que mantê-lo, constitucionalizá-lo, torná-lo permanente. Nos preocupa, evidentemente, a aproximação do fim do prazo de vigência do Fundeb e, portanto, quando recebemos esse convite
para participar do lançamento do fórum, né? Nós achamos importante comparecer e porque o Ministério Público tem a função também de garantia do direito social à educação e nós sabemos que sem um financiamento adequado, sem uma redistribuição de recursos também que possa equalizar a questão das desigualdades sociais e regionais, nós não vamos conseguir avançar nessa pauta. O ponto principal na defesa do Fundeb é a defesa das garantias constitucionais da educação. Ela está num artigo da Constituição brasileira, que é o artigo 212, que determina que o governo federal tem que aplicar 18% no mínimo, e os estados e municípios no mínimo 25% para a educação. Isso é fundamental. Um lançamento, né? E num lançamento nós temos que deixar claro quais são as entidades que estão do nosso lado. Então podemos ver aí, tá a OAB, Ministério Público, enfim, entidades educacionais, toda a sociedade civil, em grande maioria, até a Associação Paulista dos Prefeitos aqui presentes também, vereadores, câmaras, secretarias municipais de educação. Quando você faz um evento desse, é com esse objetivo. Quem está aqui tem que sentir que nós não estamos sozinhos, nós temos uma luta conjunta a ser feita. A APEUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. O Educação na TV preparou uma singela homenagem aos professores. Hoje e nos próximos programas, vamos apresentar histórias reais de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação. E como já dizia Paulo Freire, o educador se eterniza em cada ser que educa. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade muito pequena, no norte de Minas. Eu venho de uma família muito simples, né? E lá não havia outro meio de comunicação naquela época, só havia o rádio. E eu sempre fui apaixonado por rádio. Acho que o rádio foi a partir do rádio que tudo começou a mudar na minha vida. Os meus pais foram pessoas maravilhosas, assim. Eles tiveram pouca instrução, enfim, mas eles tiveram um cuidado absoluto. E o meu pai trabalhou muito, né? A minha mãe também, para deixar eu e os meus 6 irmãos nas escolas próximas. E quando a professora de lá não podia ir à aula, eles pediam para eu dar aula. Então eu com 14 anos, numa sala de aula, eu sabia tanto quanto a professora. Por isso que eles me convidavam e tudo mais. E, tinha lá a matéria do dia e tudo mais. Eu passava tudo aquilo, eu escrevia lá no quadro e tal, explicava e tudo mais, e passava alguma coisa a mais que eu sabia. Então, ser professor está no sangue, está no DNA, desde sempre, né? Eu não costumo comentar muito isso, e estou falando isso aqui pela primeira vez. Eu tenho outras entrevistas por aí, mas isso não vem ao caso. É a primeira vez que eu estou falando isso, e é a mais pura verdade. Foi uma época muito emocionante na minha vida, porque eu me sentia tão bem depois da aula, e eu, além de me sentir útil, eu percebia que com o tempo eu poderia de fato ajudar as pessoas, porque a função de um professor não é ganhar um salário, sabe? Tanto que professor no Brasil não tem salário bom, e a maioria dos professores trabalha porque ama a profissão, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado. Hoje a minha terapia, o lado bom da minha vida é lecionar. Eu amo dar aulas. Eu adoro os meus alunos, eu respeito demais os meus alunos, eu sou apaixonado pelos meus alunos. Eu faço tudo o que eu posso para que eles tenham, além de ensino, além de conhecimento, eu faço o melhor que eu posso para que eles façam parte também, parte efetiva do mercado de trabalho.